Por muito tempo os anãos ficaram parados no escuro diante da porta e debateram a situação, até que por fim Thorin falou. Agora é o momento em que o nosso estimado senhor Bolseio, que provou ser um bom companheiro em nossa longa estrada, e um hobbit cheio de coragem e versatilidade que excedem em muito o seu tamanho, e, se me permitem dizer, possuidor de uma boa sorte que excedem em muito o estoque normal, agora é o momento em que ele deve realizar o serviço pelo qual foi incluído em nossa companhia. Agora é o momento em que ele deve fazer jus à sua recompensa. Você já está familiarizado com o estilo de Thorin em ocasiões importantes, de modo que não vou reproduzir mais nada de seu discurso, embora ele tenha continuado a falar um bocado mais do que isso. Certamente era uma ocasião importante, mas Bilbo se sentia impaciente. A essa altura, também estava bastante familiarizado com Thorin e sabia aonde ele queria chegar. Se você quer dizer que é meu trabalho entrar na passagem secreta primeiro, ó Thorin, filho de Thrain, escudo de carvalho, que sua barba fique cada vez mais longa, disse ele zangado, diga logo de uma vez e basta, eu poderia recusar. Já tirei vocês de 2 embrulhadas, que nem eram bem parte do trato original, de modo que, acho eu, já me devem alguma recompensa. Mas a 3ª vez vale por todas, como meu pai costumava dizer, e por algum motivo não acho que eu vá recusar. Talvez eu tenha começado a confiar na minha sorte mais do que costumava confiar nos velhos tempos. Com isso, ele queria dizer a primavera anterior, antes que ele deixasse sua casa, mas aquilo parecia ter sido séculos atrás. Mas, de qualquer jeito, acho que vou lá dar uma olhada de uma vez e resolver a questão. Bom, quem vem comigo? Ele não estava esperando um coro de voluntários, então não ficou desapontado. Phil e Kili fizeram cara de desconforto e se apoiaram numa perna só, mas os outros nem fingiram se oferecer, exceto o velho Balin, o vigia do grupo, que gostava bastante do hobbit. Disse que pelo menos entraria na passagem e que talvez andasse um pouco do caminho também, pronto a pedir ajuda se necessário. O melhor que se pode dizer em favor dos anãos é isto: pretendiam pagar Bilbo de modo realmente magnífico por seus serviços, tinham-no trazido para fazer um serviço difícil para eles, e não se importavam que o pobre camaradinha o fizesse, caso estivesse disposto. Mas todos eles fariam com o melhor possível para tirá-lo de um apuro, caso se enfiassem como fizeram no caso dos Trolls, no começo das aventuras deles, antes que tivessem qualquer razão especial para serem gratos a Bilbo. É isso. Anãos não são heróis, mas gente calculista, que dá muita importância ao valor do dinheiro. Alguns são matreiros e traiçoeiros, uma turma bem ruim. Outros não, são um pessoal bastante decente, feito Thorin e companhia, se você não esperar demais deles. As estrelas estavam saindo atrás dele, num céu pálido listrado de negro, quando o hobbit se esgueirou pela porta encantada e entrou sorrateiro na montanha. O caminho era muito mais fácil do que ele tinha esperado. Não era nenhum túnel de goblins, nenhuma caverna grosseira de elfos da floresta. Era uma passagem feita por anãos, no ápice de sua riqueza e habilidade, reta como uma régua, de chão e paredes lisos, seguindo um declive gentil, que nunca variava, direto para algum fim distante no negrume lá embaixo. Depois de um tempo, Balin desejou: boa sorte! A Bilbo e parou onde ainda conseguia ver o traçado tênue da porta e, por um truque dos ecos do túnel, ouvir o farfalhar das vozes murmuradas dos outros do lado de fora. Então Bilbo colocou seu anel e, advertido pelos ecos a tomar um cuidado ainda maior que o de um hobbit para não produzir som, foi se esgueirando, sem fazer barulho, cada vez mais e mais para o fundo no escuro. Estava tremendo de medo, mas seu rostinho parecia determinado e duro. Já era um hobbit muito diferente daquele que tinha fugido de Bolsão sem nenhum lenço no bolso, muito tempo antes. Fazia séculos que nem tinha mais um lenço de bolso. Deixou a adaga solta na bainha, apertou o cinto e foi em frente. Agora você finalmente vai levar o seu, Bilbo Bolseiro, disse a si mesmo. Você foi lá e chutou o balde direitinho naquela noite da festa, e agora vai ter de pagar por isso. Minha nossa, como eu fui e sou tonto, disse a parte menos tuque do hobbit.
Não tenho absolutamente nenhum interesse por tesouros guardados por dragões, e tudo isso poderia ficar aqui para sempre se eu pudesse acordar e descobrir que esta porcaria de túnel é só meu salão de entrada lá em casa. Não acordou, é claro, mas continuou sempre em frente, até que qualquer sinal da porta atrás dele desapareceu. Estava completamente sozinho. Logo, achou que estava começando a se sentir quente. Aquilo que parece estar vendo bem lá na frente é uma espécie de brilho, pensou. Era. Conforme avançava, o brilho crescia e crescia, até que não havia mais dúvida a respeito. Era uma luz vermelha que ia ficando cada vez mais e mais vermelha. Além disso, agora estava indubitavelmente quente no túnel. Nuvenzinhas de vapor flutuavam em volta dele e Bilbo começou a suar. Um som também começou a ecoar em seus ouvidos, uma espécie de borbulhar, como o barulho de uma panela grande fervendo no fogo, misturado com um tremor, como o de um gato gigante ronronando. O som foi crescendo até se tornar o barulho inconfundível vindo da garganta de algum vasto animal roncando em seu sono, lá embaixo, em meio ao brilho vermelho diante dele. Foi nesse ponto que Bilbo parou. Seguir em frente depois disso foi a coisa mais corajosa que ele já fez. As coisas tremendas que aconteceram depois não foram nada se comparadas com isso. Ele enfrentou a batalha verdadeira, sozinho no túnel, antes que chegasse a ver os vastos perigos que estavam à espera. De qualquer modo, depois de uma parada curta, em frente ele foi. E você pode imaginá-lo saindo do fim do túnel, uma abertura com mais ou menos o mesmo tamanho e o mesmo formato da porta lá em cima. Através dela, aparece a cabecinha do hobbit. Diante dele, jaz a parte mais profunda do grande porão ou da masmorra dos antigos anãos, bem na raiz da montanha. Está quase totalmente escuro, de modo que a vastidão do lugar só pode ser vagamente adivinhada. Mas, emanando do lado do chão de pedra perto do hobbit, há um grande brilho. O brilho de Smaug. Ali jazia ele, um vasto dragão vermelho-dourado, em sono profundo. Um zumbido baixo vinha de sua bocarra e de suas narinas, bem como filamentos de fumaça. Mas suas chamas estavam fracas durante o repouso. Debaixo dele, sob todos os seus membros e sua enorme cauda enrolada, e à volta dele por todos os lados, estendendo-se através do chão oculto, jaziam pilhas incontáveis de coisas preciosas, ouro trabalhado e não trabalhado, gemas e joias, e prata manchada de vermelho à luz rubra. Smaug jazia, com asas dobradas feito um morcego imensurável, parcialmente deitado de lado, de modo que o hobbit conseguia ver a parte de baixo de seu corpo, e seu ventre comprido e pálido, incrustado com gemas e fragmentos de ouro por causa do longo descanso em sua valiosa cama. Atrás dele, onde as paredes eram mais próximas, podiam ser vislumbradas cotas de malha, elmos e machados, espadas e lanças penduradas. E ali, em fileiras, havia grandes jarros e vasilhas repletos de uma riqueza que não podia ser estimada. Dizer que Bilbo perdera o fôlego nem chega a descrever a situação. Não restam palavras para expressar seu desconcerto desde que os homens mudaram a língua que aprenderam dos elfos nos dias em que todo o mundo era maravilhoso. Bilbo ouvira as pessoas contarem e cantarem a respeito do ouro de dragões antes, mas o esplendor, o desejo, a glória de tal tesouro nunca tinha sido cogitada por ele até então. Seu coração ficou repleto e trespassado com o encantamento e o desejo dos anãos, e ele pôs-se a fitar imóvel, quase esquecendo o aterrorizante guardião, aquele ouro além de qualquer preço ou conta. Fitou-o pelo que pareceu ser uma era inteira antes que, arrastado quase que contra a sua vontade, deixou furtivo à sombra da entrada, caminhando até a borda mais próxima dos montículos de tesouro. Acima dele jazia o dragão adormecido, uma ameaça tremenda, mesmo em seu sono. Bilbo agarrou uma grande taça de 2 alças, tão pesada quanto ele era capaz de carregar, e lançou para cima um olhar temeroso. Smaug mexeu uma asa, desembainhou uma garra, o ressoar de seu ronco mudou de nota. Então Bilbo fugiu, mas o dragão não despertou, ainda não,
mas voltou-se para outros sonhos de cobiça e violência, jazendo ali em seu salão roubado enquanto o pequeno hobbit labutava para subir aquele longo túnel. Seu coração batia com força, e um tremor febril afetava mais suas pernas agora do que quando tinha descido, mas ainda assim segurava a taça, e seu principal pensamento era: consegui, agora eles vão ver. Parece mais um quitandeiro que um gatuno. Ora bolas! Bem, não vamos mais ouvir nada do tipo. Não ouviu mesmo. Balin ficou muitíssimo alegre ao ver o hobbit de novo, e tão cheio de deleite quanto surpreso. Pegou o Bilbo e o carregou para fora, para o ar aberto. Era meia-noite, e as nuvens tinham coberto as estrelas. Mas Bilbo se deitou de olhos fechados, engolindo seco e aproveitando a sensação prazerosa do ar fresco de novo, e mal notando a empolgação dos anãos, ou como o louvavam e lhe davam tapinhas nas costas, e punham a si próprios e as suas famílias, pelas gerações vindouras, a seu serviço. Os anãos ainda estavam passando a taça de mão em mão e falando, deliciados, da recuperação de seu tesouro, quando, de repente, um vasto tremor despertou na montanha debaixo deles, como se ela fosse um velho vulcão que tinha se decidido a produzir erupções mais uma vez. A porta atrás deles estava quase encostada, impedida de se fechar com uma pedra. Mas, subindo o longo túnel, vinham os ecos horrendos, lá das profundezas, de urros e pisoteamentos que faziam o chão debaixo deles tremer. Então, os anãos esqueceram sua alegria e suas bravatas confiantes, feitas no momento anterior, e se encolheram assustados. Smaug ainda precisava ser levado em conta. Não adianta deixar um dragão vivo fora dos seus cálculos se você mora perto dele. Dragões podem não utilizar muito toda a sua riqueza, mas, via de regra, a conhecem até o último centavo, especialmente depois de possuí-la por muito tempo. E Smaug não era exceção. Tinha passado de um sonho intranquilo, no qual um guerreiro totalmente insignificante em tamanho, mas dotado de uma espada afiada e grande coragem, figurava de modo muito desagradável, para um cochilo e de um cochilo para o pleno estado desperto. Havia um sopro de ar estranho em sua caverna. Será que era uma corrente de ar vinda daquele buraquinho? Nunca se sentira muito feliz com aquela abertura, embora fosse tão pequena, e agora estava olhando feio para ela, cheio de suspeitas, e ficava pensando por que nunca a tinha bloqueado. Nos últimos tempos, tinha meio que imaginado captar ecos distantes de um som de batidas lá em cima, o qual descia até seu covil. Espreguiçou-se e esticou o pescoço para farejar. Então deu por falta da taça. Ladrões, fogo, assassinato! Tal coisa nunca tinha acontecido desde que ele chegara à montanha. Sua fúria ultrapassa qualquer descrição. O tipo de fúria que só é vista quando gente rica, que tem mais do que consegue usar, de repente perde algo que possuía há muito tempo, mas que nunca tinha usado ou desejado antes. O fogo foi arrotado para todo lado, o salão encheu-se de fumaça, o dragão chacoalhou as raízes da montanha, jogou a cabeça em vão na direção do buraquinho e depois, trançando o corpo, rugindo feito trovão subterrâneo, deixou veloz seu covil profundo pela grande porta, passou pelas passagens enormes do palácio montanhoso e subiu para o portão da frente. Vasculhar a montanha inteira até que pegasse o ladrão, despedaçando-o e pisoteando-o, era seu único pensamento. Saiu pelo portão, as águas se ergueram num vapor feroz e sibilante, e para o alto ele subiu, brilhando pelo ar, pousando no topo da montanha em borbotões de chama verde e escarlate. Os anãos ouviram o alarido horrendo de seu vôo e se agacharam contra os muros do terraço gramado, estremecendo sobre os pedregulhos, esperando de alguma forma escapar dos olhos assustadores do dragão que caçava. Ali todos teriam sido mortos, se não fosse por Bilbo mais uma vez. "Rápido, rápido!" disse ele sem fôlego. "A porta, o túnel, não adianta ficar aqui!" Despertados por essas palavras, estavam prestes a se esgueirar para dentro do túnel quando Bifur deu um grito. "Meus primos, Bombur e Bofur, nós nos esquecemos deles, estão lá embaixo no vale."
Eles vão ser mortos, e todos os nossos pôneis também, e todas as nossas provisões vão se perder, gemeram os outros. Não podemos fazer nada. Besteira, disse Thorin, recuperando sua dignidade. Não podemos deixá-los para trás. Entrem, Sr. Bolseiro e Balin, e vocês dois também, Fili e Kili. O dragão não há de pegar todos nós. Agora vocês, os outros, onde estão as cordas? Sejam rápidos! Aqueles foram talvez os piores momentos pelos quais tinham passado até ali. Os sons horríveis da raiva de Smaug ecoavam nas cavas pedregosas lá em cima. A qualquer momento ele poderia chegar, lançando fogo para baixo, ou voar em círculos até encontrá-los, próximos da beira perigosa do despenhadeiro, puxando loucamente as cordas. Primeiro veio Bofur, e tudo ainda estava seguro. Depois veio Bombur, bufando e suspirando enquanto as cordas rangiam, e tudo ainda estava seguro. Subiram então algumas ferramentas e alguns pacotes de provisões, e aí o perigo caiu sobre eles. Um barulho de rodopio se fez ouvir. Uma luz vermelha tocou as pontas das pedras na vertical. O dragão chegou. Mal tiveram tempo de fugir de volta para o túnel, puxando e arrastando seus pacotes, quando Smaug veio desabalado do norte, lambendo as encostas da montanha com chama, batendo suas grandes asas com um ruído como de um vento que ruge. Seu hálito quente secou a relva diante da porta e passou através da abertura que tinham deixado e os chamuscou enquanto estavam escondidos. Fogos chamejantes brotaram e as sombras negras das rochas dançaram. Então sobreveio a escuridão quando ele passou de novo. Os pôneis gritaram de terror, arrebentaram suas cordas e galoparam para longe, enlouquecidos. O dragão deu um rasante, virou-se para persegui-los e sumiu. Esse vai ser o fim de nossos pobres bichos, disse Thorin. Nada consegue escapar de Smaug depois que ele vê algo. Aqui estamos e aqui teremos de ficar, a menos que alguém esteja com vontade de passear pelas longas milhas abertas de volta ao rio com Smaug à espreita. Não era um pensamento agradável? Rastejaram mais adiante pelo túnel e ali se deixaram ficar tremendo, embora estivesse quente e abafado, até que a aurora veio, pálida pela fresta da porta. De quando em vez, através da noite, podiam ouvir o rugido do dragão que voava, crescendo e depois passando e se esvanecendo, enquanto ele ia caçando em volta das encostas da montanha. Smaug deduziu, ao ver os pôneis e os traços dos acampamentos que tinha descoberto, que alguns homens tinham subido, vindos do rio e do lago, e escalado a encosta da montanha a partir do vale, onde os pôneis estavam ficando. Mas a porta resistiu a seu olho inquiridor, e o pequeno recanto de muros altos tinha barrado suas chamas mais ferozes. Por muito tempo ficou a caçar em vão, até que a aurora esfriou sua ira, e ele voltou a seu leito dourado para dormir e para reunir novas forças. Não esqueceria ou perdoaria o roubo, nem mesmo se 1000 anos o transformassem em pedra fumegante, mas podia se dar ao luxo de esperar. Lento e silencioso, rastejou de volta ao seu covil e semicerrou os olhos. Quando a manhã veio, o terror dos anãos diminuiu. Perceberam que perigos desse tipo são inevitáveis ao lidar com tal guardião e que não adiantava desistir da missão por hora. Nem podiam ir embora de imediato, como Thorin ressaltara. Seus pôneis estavam perdidos ou mortos, e teriam de esperar algum tempo antes que Smaug baixasse a guarda o suficiente para que ousassem encarar o longo caminho a pé. Por sorte, tinham guardado o bastante de suas provisões para que ainda aguentassem por algum tempo. Debateram por muito tempo o que deveria ser feito, mas não conseguiam pensar em nenhum modo de se livrar de Smaug, o qual tinha sido sempre um ponto fraco de seus planos, como Bilbo se sentia tentado a lembrar. Então, como é da natureza das pessoas que estão profundamente perplexas, começaram a resmungar com o Hobbit, culpando-o por aquilo que, no começo, agradara-lhes tanto, por trazer a taça e incitar a ira de Smaug tão cedo. "O que mais vocês supõem que um gatuno deve fazer?" perguntou Bilbo bravo. "Eu não fui contratado para matar dragões, isso é trabalho de guerreiro, mas para roubar um tesouro. Comecei da melhor maneira que pude.
Vocês esperavam que eu voltasse trotando com o tesouro inteiro de Tror nas minhas costas? Se alguém devia estar resmungando, acho que poderia ser eu. Vocês deviam ter trazido 500 gatunos, não um. Tenho certeza de que este cenário traz grande crédito ao seu avô, Thorin, mas você não pode fingir que alguma vez deixou clara a vasta extensão da riqueza dele para mim. Eu ia precisar de centenas de anos para trazer tudo para cima. Isso se eu fosse 50 vezes maior e se Smaug fosse manso feito um coelho. Depois disso, é claro, os anãos pediram desculpas. O que então propõe que façamos, senhor bolseiro? Perguntou Thorin educadamente. Não tenho ideia no momento, se você quer dizer sobre remover o tesouro. Isso, é óbvio, depende inteiramente de algum novo golpe de sorte e de nos livrarmos de Smaug. Livrar-me de dragões não é de jeito nenhum minha especialidade, mas farei o meu melhor para pensar a respeito. Pessoalmente, não tenho esperança nenhuma e queria era estar seguro lá em casa. Deixe isso para lá por enquanto. O que vamos fazer agora, hoje? Bem, se vocês realmente querem meu conselho, eu diria que não podemos fazer mais nada além de ficar onde estamos. Durante o dia, sem dúvida, podemos rastejar para fora com segurança suficiente para tomar ar. Talvez, em breve, 1 ou 2 possam ser escolhidos para voltar ao armazém perto do rio e repor nossos suprimentos. Mas, enquanto isso, todo mundo deveria ficar bem dentro do túnel à noite. Agora, vou lhes fazer uma oferta. Tenho meu anel e vou rastejar lá para baixo ao meio-dia de hoje. Nessa hora, pelo menos, Smaug deve tirar um cochilo e ver o que ele está aprontando. Talvez algum caminho apareça. Toda serpe tem seu ponto fraco, como meu pai costumava dizer, embora eu tenha certeza que não por experiência própria. Naturalmente, os anãos aceitaram a oferta sem pestanejar. Já tinham passado a respeitar o pequeno Bilbo. Agora ele se tornara o verdadeiro líder da aventura deles. Começara a ter ideias e planos próprios. Quando o meio-dia chegou, ele se preparou para outra jornada montanha adentro. Não gostava da ideia, é claro, mas não era tão ruim agora que ele sabia mais ou menos o que havia na sua frente. Se soubesse mais sobre dragões e seus modos matreiros, poderia ter ficado com mais medo e menos esperançoso de pegar aquele dormindo. O sol brilhava quando ele partiu, mas estava escuro como a noite dentro do túnel. A luz da porta, quase fechada, logo se desvaneceu conforme ele descia. Tão silencioso era seu andar que a fumaça num vento gentil mal poderia superá-lo. E ele estava inclinado a se sentir um pouco orgulhoso de si mesmo quando se aproximou da porta inferior. Somente o mais fraquíssimo brilho podia ser visto. O velho Smaug está cansado e adormecido, pensou. Não consegue me ver e não vai me ouvir. Anime-se, Bilbo. Tinha se esquecido ou nunca ouvira falar do sentido do olfato. Também há a questão complicada de que eles conseguem ficar com meio olho aberto vigiando enquanto dormem, se forem desconfiados. Smaug, de certo, parecia profundamente adormecido, quase morto e escuro, mal roncando, soltando não mais que um tiquinho de vapor que não se via quando Bilbo espiou mais uma vez da entrada. Estava prestes a pisar no chão do tesouro quando teve um vislumbre de um raio de luz avermelhado, repentino e estreito, saindo debaixo da pálpebra caída do olho esquerdo de Smaug. Ele só estava fingindo dormir, estava vigiando a entrada do túnel. Apressado, Bilbo deu um passo atrás e se sentiu abençoado pela sorte de ter o anel. Então Smaug falou: "Bem, ladrão, posso farejá-lo e sinto o ar que você movimenta. Ouço sua respiração. Venha cá, pegue o que deseja de novo, a riqueza de sobra." Mas Bilbo não era tão ignorante assim no conhecimento dos dragões, e, se Smaug esperava conseguir que ele chegasse mais perto tão facilmente, ficou desapontado. "Não obrigado, ó Smaug, o tremendo", respondeu o hobbit. "Não vim pelos presentes, só desejava dar uma olhada no Senhor e ver se era verdadeiramente tão grande quanto as histórias dizem. Não acreditava nelas." "Acredita agora?" disse o dragão, algo lisonjeado, ainda que não acreditasse em uma palavra daquilo.
Verdadeiramente, canções e histórias ficam muitíssimo aquém da realidade, ó Smaug, a primeiríssima e maior das calamidades, respondeu Bilbo. Você tem boas maneiras para um ladrão e um mentiroso, disse o dragão. Parece estar familiarizado com meu nome, mas não parece me lembrar de ter farejado você antes. Quem é e de onde vem, se é que posso perguntar? Pode, de fato. Eu venho debaixo da colina, e sob as colinas e acima das colinas minhas trilhas me levaram, e através do ar. Eu sou aquele que caminha sem ser visto. Assim posso bem crer, disse Smaug, mas esse dificilmente é seu nome normal. Sou o descobridor de pistas, o cortador de teias, a mosca que aferroa. Fui escolhido por causa do número da sorte. Títulos adoráveis, ironizou o dragão, mas números da sorte nem sempre são sorteados. Sou aquele que enterra seus amigos vivos e os afoga e os arranca vivos de novo d'água. Vim de um bolsão, mas não me enfiaram em nenhuma bolsa. Esses aí não me soam tão dignos de crédito, debochou Smaug. Sou o amigo de ursos e o hóspede de águias. Sou o ganhador do anel e portador da sorte. E sou o cavaleiro de barril, disse Bilbo, começando a gostar das próprias adivinhas. Assim é melhor, disse Smaug, mas não deixe sua imaginação sair correndo por aí. Esse, claro, é o jeito certo de falar com dragões, se você não quer revelar seu nome correto, o que é sábio, e não quer enfurecê-los com uma recusa direta, o que também é muito sábio. Nenhum dragão consegue resistir ao fascínio de uma conversa cheia de adivinhas e a perder tempo tentando entendê-las. Havia um monte de coisas ali que Smaug não entendia de modo algum, embora eu espere que você tenha entendido, já que sabe tudo sobre as aventuras de Bilbo, às quais ele estava se referindo. Mas ele achou que tinha entendido o suficiente e gargalhou em suas entranhas malignas. Foi o que pensei na noite passada, sorriu ele consigo mesmo. Homens do lago, algum estratagema asqueroso daqueles miseráveis mercadores de barris do lago, ou eu sou uma lagartixa. Não desço para aqueles lados há eras e eras, mas logo vou mudar isso. Muito bem, ó cavaleiro de barril, disse em voz alta. Talvez Barril fosse o nome do seu pônei, e talvez não, embora ele fosse bastante gordo. Você pode caminhar sem ser visto, mas não veio caminhando o trajeto todo. Deixe-me contar que comi 6 pôneis na noite passada, e hei de pegar e comer todos os outros em breve. Em troca da excelente refeição, vou lhe dar um pequeno conselho, para o seu bem. Não lide com anãos mais do que puder evitar. Anãos, disse Bilbo, fingindo surpresa. Não tente me enganar, disse Smaug. Conheço o cheio e o gosto de anão. Não é o que conheço melhor. Não me diga que eu sou capaz de comer um pônei que foi cavalgado por um anão e não perceber. Você vai ter um mau fim se continuar com tais amigos, ladrão cavaleiro de barril. Não me importo que você volte e diga isso a eles de minha parte. Mas não contou a Bilbo que havia um cheiro que ele não era capaz de reconhecer de jeito nenhum. O cheiro de Hobbit estava totalmente fora de sua experiência e o intrigava tremendamente. Suponho que tenha recebido um preço justo por aquela taça na noite passada, continuou Smaug. E então recebeu? Nada de nada. Bem, é assim mesmo que eles agem. E suponho que estejam enrolando do lado de fora, e que o seu emprego é fazer todo o trabalho perigoso e pegar o que puder enquanto eu não estou olhando. Para eles? E você vai receber uma parte justa do total? Não acredite nisso. Se escapar vivo, ainda será uma sorte. Bilbo agora estava começando a se sentir realmente desconfortável. Sempre que o olho vagante de Smaug, procurando por ele nas sombras, chamejava em cima do hobbit, Bilbo tremia e era tomado por um desejo inaudito de sair correndo e se revelar e contar toda a verdade a Smaug. De fato, corria terrível perigo de ser subjugado pelo feitiço do dragão.
Mas, reunindo coragem, falou de novo. O senhor não sabe de tudo, ó Smaug, o poderoso, disse ele. Não foi só o ouro que nos trouxe até aqui. Haha, você admite o nós, riu Smaug. Por que não dizer nós, os 14, e encerrar o assunto, senhor número da sorte? Agrada-me ouvir que vocês tinham outros negócios nestas partes além do meu ouro. Nesse caso, vocês podem, talvez, não desperdiçar totalmente o seu tempo. Não sei se já lhe ocorreu que, mesmo se conseguisse roubar o ouro pouco a pouco, coisa que levaria uns 100 anos, você não conseguiria ir muito longe? Que o ouro não seria muito útil na encosta da montanha, nem muito útil na floresta? Minha nossa, você nunca tinha pensado nesse porém? A 14ª parte do total, eu suponho, ou algo assim, eram esses os termos, hein? Mas e quanto à entrega? E quanto ao transporte? E quanto a guardas armados e tarifas? E Smaug riu alto. Tinha um coração perverso e matreiro e sabia que suas suposições não estavam muito fora da realidade, embora suspeitasse que os homens do lago estivessem por trás dos planos e que a maioria do butim devia acabar ficando na cidade próxima da margem que, nos dias da juventude de Smaug, fora chamada de Esgarroth. Você nem vai acreditar, mas o pobre Bilbo realmente foi pego de surpresa. Até então, todos os seus pensamentos e energias tinham se concentrado em chegar à montanha e achar a entrada. Nunca tinha se incomodado em pensar em como o tesouro seria removido e certamente nunca em como alguma parte dele, que lhe coubesse, seria trazida pelo longo caminho até Bolsão Sotomonte. Naquele momento, uma suspeita terrível começou a crescer em sua mente. Será que os anãos tinham esquecido esse ponto importante também? Ou estavam rindo dele às escondidas o tempo todo? Esse é o efeito que a conversa de dragões tem sobre os inexperientes. Bilbo, é claro, deveria estar mais prevenido, mas Smaug tinha uma personalidade bastante avassaladora. Preciso contar ao senhor, disse Bilbo, num esforço para se manter leal a seus amigos e não se desanimar, que o ouro foi só um acessório no nosso caso. Viemos por sobre os montes e sob os montes, por onda e vento, em nome da vingança. De certo, ó Smaug, o incalculavelmente rico, o senhor deve imaginar que seu sucesso lhe granjeou alguns inimigos implacáveis? Então Smaug realmente riu a valer, um som devastador que chacoalhou Bilbo até jogá-lo ao chão, enquanto na parte de cima do túnel os anãos se amontoaram juntos e ficaram imaginando que o Hobbit tinha chegado a um fim repentino e horrendo. Vingança! Bufou o dragão, e a luz de seus olhos iluminou o lugar do chão ao teto feito relâmpago escarlate. Vingança! O rei sob a montanha está morto, e onde está sua gente que ousa buscar vingança? Dirion, senhor de vale, está morto, e eu devorei seu povo como um lobo entre as ovelhas. E onde estão os filhos de seus filhos que ousam se aproximar de mim? Mato onde desejo e ninguém ousa resistir. Sobrepujei os guerreiros de outrora e não há outros como eles no mundo hoje. Naquele tempo eu era jovem e tenro. Agora sou velho e forte, 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 ladrão nas sombras, vangloriou-se. Minha armadura é como 10 escudos, meus dentes são espadas, minhas garras lanças, o golpe de minha cauda, uma trovoada, minhas asas, um furacão, e o meu hálito, morte. Sempre achei, disse Bilbo, num gritinho assustado, que os dragões são mais moles debaixo do corpo, especialmente na região do peito, mas sem dúvida alguém tão fortificado já pensou nisso. O dragão parou de se vangloriar de repente. Sua informação é antiquada, retrucou. Minha armadura, em cima e embaixo, é composta de escamas de ferro e joias duras. Nenhuma lâmina pode penetrar minha pele. Eu poderia ter imaginado, disse Bilbo. Verdadeiramente em lugar algum se pode achar um igual do Sr. Smaug, o impenetrável. Que magnificência é possuir um colete de diamantes finos!
Sim, ele é raro e maravilhoso, de fato, disse Smaug, absurdamente deliciado com aquilo. Não sabia que o Hobbit já tivera um vislumbre de sua peculiar cobertura ventral em sua visita anterior, e que Bilbo estava doido para dar uma olhada mais de perto por razões só suas. O dragão rolou de barriga para cima. Olhe, disse, o que diz diante disso? Ofuscantemente maravilhoso, perfeito, impecável, deslumbrante, exclamou Bilbo em voz alta, mas o que pensou consigo mesmo foi, velho tolo. Ora, há um pedaço grande do lado esquerdo do peito dele, tão desnudo quanto um caracol tirado da casca. Depois de ver aquilo, a única ideia na cabeça do senhor bolseiro era ir embora. Bem, eu realmente não devo atrapalhar vossa magnificência por mais tempo, disse, ou tirá-lo de seu desindispável descanso. Pôneis dão trabalho para pegar, creio eu, depois que saem muito na frente. E o mesmo vale para gatunos, acrescentou como frase de despedida, conforme saiu correndo e fugiu túnel acima. Foi um comentário infeliz, pois o dragão esguichou chamas terríveis na direção dele, e por mais que subisse o aclive rápido, não tinha chegado de jeito nenhum longe o suficiente para ficar em posição confortável antes que a cabeça horrenda de Smaug aparecesse na abertura atrás dele. Por sorte, a cabeça e as mandíbulas inteiras não conseguiram se espremer pelo buraco, mas as narinas despejaram fogo e vapor para persegui-lo, e ele quase foi sobrepujado. E foi em frente tropeçando cegamente, em grande dor e medo. Tinha ficado bastante orgulhoso da esperteza de sua conversa com Smaug, mas o erro que cometeu no final o chacoalhou e lhe devolveu o juízo. Nunca ria de dragões vivos, Bilbo, seu tonto, disse a si mesmo. E isso se tornou um de seus ditos favoritos mais tarde e se transformou num provérbio. Você não está nem perto de terminar essa aventura ainda, acrescentou. E isso era bastante verdade também. A tarde estava virando noite quando ele saiu de novo e tropeçou e desmaiou na soleira da porta. Os anãos o reanimaram e trataram de suas queimaduras do melhor jeito que puderam, mas demorou muito para que o cabelo na parte de trás de sua cabeça e de seus calcanhares crescesse direito de novo. Tinha ficado todo chamuscado e queimado até o couro cabeludo. Nesse meio tempo, seus amigos fizeram o melhor possível para alegrá-lo e estavam ansiosos para ouvir sua história, especialmente querendo saber por que o dragão fizera um barulho tão terrível e como Bilbo tinha escapado. Mas o Hobbit estava preocupado e se sentia desconfortável, e eles tiveram dificuldade para arrancar alguma coisa dele. Depois de repensar as coisas, Bilbo agora estava arrependido de algumas das coisas que dissera ao dragão e não estava ansioso para repeti-las. O velho tordo estava sentado numa pedra ali perto, com sua cabeça inclinada para um lado, ouvindo tudo o que era dito. Isto mostra como Bilbo estava de mau humor. Ele pegou uma pedra e a atirou no tordo, que simplesmente voejou de lado e voltou. Diabo de pássaro, disse Bilbo zangado. Acho que está escutando e não gosto da cara dele. Deixe-o em paz, disse Thorin. Os tordos são bons e amigáveis. Esse é um pássaro realmente muito velho, e talvez seja o último que sobrou da raça antiga, que costumava viver por aqui, que pousava mansa nas mãos de meu pai e meu avô. Era uma raça de vida longa e mágica, e esse pode até ser um daqueles que estavam vivos naquela época, há algumas centenas de anos ou mais. Os homens de vale tinham o truque de entender a língua deles e os usavam como mensageiros, fazendo-os voar até os homens do lago e para outros lugares. Bem, ele vai ter notícias para levar à cidade do lago, com certeza, se é isso que está procurando, disse Bilbo. Embora eu não suponha que tenham restado pessoas por lá que se dão ao trabalho de aprender língua de tordo. Por quê? O que aconteceu? Gritaram os anões. Continue a sua história. Assim, Bilbo contou tudo o que conseguia recordar e confessou que tinha a péssima sensação de que o dragão havia inferido coisas demais a partir de suas adivinhas, junto com os acampamentos e os pôneis. Tenho certeza de que ele sabe que viemos da cidade do lago e que tivemos ajuda de lá, e tenho uma sensação horrível de que seu próximo golpe vai ser naquela direção.
queria muito não ter dito aquilo sobre ser o cavaleiro de barril. Isso faria até um coelho cego nestas partes pensar nos homens do lago. Bem, bem. Agora já foi, e é difícil não escorregar quando se está conversando com um dragão. Ou foi o que eu sempre ouvi dizer, respondeu Balin, ansioso para confortá-lo. Acho que você se saiu muito bem, se quer minha opinião. Descobriu uma coisa muito útil, de qualquer modo, e voltou vivo, e isso é mais do que pode dizer a maioria dos que trocaram palavras com monstros como Smaug. Pode ser que ainda seja um alívio e uma bênção saber do pedaço desnudo no colete de diamantes da velha serpe. Isso fez a conversa mudar, e todos eles começaram a discutir abates de dragões, históricos, dúbios e míticos, e os vários tipos de punhaladas e golpes e engodos, e os diferentes estratagemas, artes e planos pelos quais tinham sido realizados. A opinião geral era que pegar um dragão cochilando não era tão fácil quanto parecia, e que a tentativa de espetar ou cutucar um que estivesse dormindo tinha mais chances de terminar em desastre do que um ataque frontal ousado. Durante todo o tempo em que conversaram, o tordo escutou, até que, por fim, quando as estrelas começaram a espiar o céu, a ave abriu as asas em silêncio e voou para longe. E, durante todo esse tempo em que eles conversavam e as sombras se tornavam mais compridas, Bilbo foi ficando mais e mais infeliz, e seus maus pressentimentos cresciam. Por fim, ele os interrompeu. Tenho certeza de que a nossa situação aqui é muito insegura, disse ele, e não vejo razão para ficarmos sentados aqui. O dragão fez murchar tudo que era verde e agradável, e, de qualquer modo, a noite chegou e faz frio. Mas sinto nos meus ossos que este lugar vai ser atacado de novo. Smaug agora sabe como desci até o seu salão, e podem ter certeza que ele vai adivinhar onde fica a outra ponta do túnel. Ele vai fazer todo este lado da montanha em pedacinhos, se necessário, para tapar nossa entrada, e se formos esmagados com isso, ele vai ficar ainda mais contente. Está muito pessimista, senhor Bolseiro, disse Thorin. Por que Smaug não bloqueou a saída do túnel, então, se está tão interessado em nos manter aqui fora? Ele não fez isso, ou teríamos ouvido? Não sei, porque no começo ele queria tentar me atrair de novo, suponho, e agora, talvez porque esteja esperando até depois da caçada de hoje à noite, ou porque não quer danificar seu quarto de dormir se puder evitar. Mas queria que vocês não discutissem. Smaug vai sair a qualquer momento, e nossa única esperança é entrar bem fundo no túnel e trancar a porta. Ele parecia falar tão sério que os anãos afinal fizeram o que dizia, embora demorassem a trancar a porta. Parecia um plano desesperado, pois ninguém sabia se ou como poderiam abri-la de novo de dentro. E a ideia de ficarem trancados num lugar do qual a única saída passava pelo covil do dragão não era do gosto deles. Além disso, tudo parecia bastante quieto, tanto fora como dentro do túnel. Assim, por um bom tempo, ficaram sentados não muito longe da porta semi-aberta e continuaram a conversar. A conversa se voltou para as palavras perversas do dragão sobre os anãos. Bilbo gostaria de nunca ter ouvido aquilo, ou pelo menos que pudesse se sentir bastante certo de que os anãos estavam sendo absolutamente honestos quando declaravam que nunca tinham nem pensado sobre o que aconteceria depois que recuperassem o tesouro. Sabíamos que seria uma empresa desesperada, disse Thorin, e ainda sabemos disso. E ainda acho que, quando tivermos vencido, haverá bastante tempo para pensar no que fazer a respeito. Quanto à sua parte, senhor Bolseiro, eu lhe asseguro de que estamos mais do que gratos e que você há de escolher a sua própria 14ª porção assim que tivermos algo a dividir. Sinto muito que esteja preocupado com o transporte e admito que as dificuldades são grandes. As terras não se tornaram menos selvagens com a passagem do tempo, antes o contrário. Mas faremos tudo o que pudermos por você e pagaremos nossa parte do custo quando a hora chegar. Acredite em mim ou não, como quiser. Depois disso, a conversa se voltou para o próprio grande tesouro e para as coisas de que Thorin e Balin se lembravam.
Especularam se ainda estavam jazendo intactas no salão lá embaixo as lanças que tinham sido feitas para os exércitos do grande rei Blatorfim, morto havia muito, cada uma com ponta 3 vezes forjada e cabos incrustados com ouro trabalhado, mas que nunca foram entregues nem pagas. Escudos feitos para guerreiros mortos muito tempo antes. A grande taça dourada de Tror, com 2 alças, cravejada e trabalhada com martelo, com aves e flores cujos olhos e pétalas eram joias. Cotas de malha douradas e prateadas e impenetráveis. O colar de Girion, senhor de vale, feito com 500 esmeraldas verdes qual relva, que ele dera em paga quando seu filho mais velho foi armado com uma malha de anéis ligados pelos anãos, obra sem semelhança com nada feito antes, pois era feita de prata pura, com o poder e a força do aço triplo. Mas a mais bela de todas era a grande gema branca, que os anãos tinham achado sob as raízes da montanha, o coração da montanha, a pedra Arken de Trem. A pedra Arken, a pedra Arken, murmurou Thorin no escuro, meio sonhando, com o queixo apoiado nos joelhos. Era como um globo com 1000 facetas, brilhava como prata à luz do fogo, como água ao sol, como neve sobre as estrelas, como chuva sobre a lua. Mas o desejo encantado pelo tesouro abandonara Bilbo. Durante toda a conversa, ele só estava escutando pela metade. Sentou-se o mais perto possível da porta, com um ouvido voltado para quaisquer sons do lado de fora e o outro alerta a ecos além dos murmúrios dos anãos, a qualquer sussurro de movimento vindo lá de baixo. A escuridão ficou mais profunda e ele ia ficando cada vez mais inquieto. "Fechem a porta", implorou. "Tenho medo daquele dragão até a medula dos ossos." "Gosto bem menos deste silêncio do que da balbúrdia da noite passada. Fechem a porta antes que seja tarde demais." Algo em sua voz provocou nos anões uma sensação de desconforto. Devagar, Thorin deixou de lado seus sonhos e, levantando-se, chutou para longe a pedra que servia de calço para a porta. Então a empurraram, e ela se fechou com um estalo e uma pancada. Nenhum traço de um buraco de fechadura restou do lado de dentro. Estavam trancados dentro da montanha, e não era sem tempo. Eles mal tinham andado certa distância túnel abaixo quando um golpe acertou a encosta da montanha feito estrondo de arietes feitos com carvalhos da floresta e manejados por gigantes. A rocha ecoou, as paredes racharam e pedras caíram do teto em cima da cabeça deles. O que teria acontecido se a porta ainda estivesse aberta, eu não gosto nem de pensar. Fugiram para a parte mais funda do túnel, contentes por ainda estarem vivos, enquanto atrás deles, lá fora, fez-se ouvir o rugido e o tremor da fúria de Smaug. Ele estava despedaçando rochas, batendo em paredões e ravinas com o chicotear de sua imensa cauda, até que o pequeno acampamento elevado dos anãos, a grama queimada, a pedra do tordo, as paredes cobertas de caracóis, a plataforma estreita e tudo mais desapareceu num amontoado de estilhaços e uma avalanche de fragmentos de pedra caiu do despenhadeiro rumo ao vale lá embaixo. Smaug saíra de seu covil sorrateiro e silencioso, alçara-se calmamente pelo ar e então flutuara, pesado e lento, no escuro, feito um corvo monstruoso, seguindo o vento na direção do oeste da montanha, na esperança de pegar desprevenido alguém ou alguma coisa lá e de espiar a saída da passagem que o ladrão usara. Aquela fora a explosão de sua ira, quando ele não conseguiu achar ninguém nem ver nada, mesmo onde inferira que a saída deveria estar. Depois que extravasou sua fúria de tal maneira, sentiu-se melhor e pensou em seu coração que não seria mais incomodado daquela direção. Enquanto isso, tinha mais planos para se vingar. "Cavaleiro de barril!" bufou. Seus pés vieram caminhando da beira d'água, e foi subindo a água que você veio, sem dúvida. Não conheço o seu cheiro, mas, se você não é um daqueles homens do lago, teve a ajuda deles. Eles hão de me ver e recordar quem é o verdadeiro rei sob a montanha.
alçou-se em fogo e foi para o sul, na direção do Rio Rápido.